Alternativas táticas. Pois bem, temos aqui as 4 alternativas táticas. A primeira, conhecida como a rainha das alternativas táticas, é a negociação. E o negociador policial qualificado pode fazer uso de técnicas e trabalhar, conseguir um rapport com o SEC, que é um vínculo ali de relacionamento com aquele SEC, para depois conseguir mudar o comportamento dele para algo favorável à corporação, né, à instituição. Então isso é a negociação chamada de negociação real, técnica. Tá? Então o processo de convencimento, de rendição dos criminosos por meios pacíficos, trabalhando a equipe de negociação com técnicas de psicologia, barganha, atendimento de reivindicações razoáveis, tá? Vai precisar ter uma boa linha de raciocínio, uma boa linguagem corporal, raciocínio lateral, dentre outras coisas. Mas, quando não é possível resolver com a negociação em si, a negociação técnica real, nós podemos partir para a negociação tática. Esta negociação vai continuar o trato com o SEC, mas ela vai ser voltada a preparar, né, também chamada de preparatória, né, preparar para as outras alternativas táticas, que o time tático vai usar material não letal, vai usar invasão tática ou tiro de comprometimento. Então, processo de coleta e análise das informações para suprir as demais alternativas táticas, caso sejam necessários o seu emprego. Ou mesmo preparar o ambiente, reféns e criminosos, para esse emprego das outras alternativas táticas. Então essa é a nossa negociação. É um trabalho muito árduo, requer um grande empenho na qualificação, no estudo constante, na atualização, e é uma enorme responsabilidade. É a pessoa que vai estar ali no trato, no contato direto com o SEC. É a pessoa que tem ali uma grande ligação com o gerente da crise, que é quem dá a cartada final, a decisão final. Mas ele escuta bastante o negociador. Então, é um grande peso. Portanto, temos que escolher bem quem serão esses profissionais. Pergunta lá do AVA, de dúvida. Negociadores são apenas oficiais? Não, nós temos ali a previsão de ser um profissional qualificado, tanto que em Rondônia e outros estados temos oficiais e praças formados, mas não devemos esquecer, é uma grande responsabilidade, então geralmente é dada esse peso, essa responsabilidade a oficiais. Segunda alternativa tática é o uso de técnicas ou tecnologias menos que letais ou não letais. Ali é uma questão de definição, mas é a mesma coisa, não letal, menos que letal, menor potencial ofensivo. Tá? Quem faz uso desses materiais? O time tático. Então, aquela equipe do BOP tem que ter conhecimento de como utilizar esses materiais para neutralizar ou incapacitar o agressor temporariamente, né? Sem deixar lesões permanentes e nem a morte. Tá ali o conceito. Às vezes, uma crise necessita que esse time que vai fazer uso de tecnologias não letais seja a tropa de choque. Então percebam ali numa rebelião, numa manifestação, que a tropa de choque é quem vai fazer o uso dessa alternativa tática, né? Numa atuação de CDC, controle de distúrbios civis. A terceira alternativa tática, né, caso não consiga solução com a negociação nem com o não letal, é o tiro de comprometimento. Tá? Então, o tiro de comprometimento é um disparo realizado pelo policial, atirador de precisão, ou conhecido como sniper, para neutralizar imediatamente a ameaça. Todavia, essa alternativa tática não tem o cunho apenas de efetuar o disparo. Então, o profissional que está ali para fazer uso do tiro de comprometimento, até assistam o vídeo que eu disponibilizei lá, o Flashpoint, o seriado, ele tem um papel muito grande nas ocorrências de estar observando, passando as informações, de proteger o negociador, proteger a equipe tática, né? E, de fato, efetuar, de forma secundária até, o disparo de comprometimento. Isso não quando ele quer, mas quando o gerente da crise autoriza. Tudo. Não esqueçam, deve ser autorizado pelo gerente da crise. Até ações emergenciais, o gerente da crise já tem que deixar previamente autorizado.
Olha, em situação X, se acontecer, já está autorizada a invasão tática. Então o gerente precisa dar as ordens, gerenciar todo o evento crítico. E a última alternativa, tem questão lá no nosso AVA, no questionário, cai em prova, tá? Questão dada aí, ó, tá bom? Qual é a alternativa tática mais treinada? Todavia, é a menos utilizada. É a última, a quarta, que é a invasão tática. E por que isso acontece? Porque nela há um risco muito elevado de morte para o refém, para o policial ou para o SEC, né? Porque naquele vai ter o confronto frente a frente ali na situação. Então é a última alternativa a ser empregada. O emprego acentua o risco da operação, aumentando como consequência o risco para a vida do refém, policial e transgressor da lei. Tá? E deve ser treinado constantemente, ter equipamentos adequados e até durante a crise mesmo, a equipe tática está ali treinando como fazer a invasão, se for necessário e se for dada a ordem. Então essas são as alternativas táticas, são as formas de solução técnicas de um evento crítico. Passando agora para o próximo tópico, elementos essenciais de informação. Tá aí comigo? Então presta atenção. Como bizu, decora ou anota, CROA, eu acho que ajuda. O que é isso? Um mnemônico, tá? Então você tem que coletar informações pelo menos desses 4 pontos aqui. Sobre o SEC, que é o Czinho, né? Então quantos são, qual a motivação, tudo sobre ele, nome, idade, tá? O que você conseguir alusivo ao SEC. Também quanto aos reféns ou vítimas, ao ponto crítico, se é uma casa, se é no meio da rua, se é um prédio, né? Se é de madeira, se é de alvenaria, e as armas, explosivos, metralhadoras, revólveres, faca, tudo que ele tem disponível. Então são informações essenciais que vão contribuir para a tomada de decisão. Esses são os elementos essenciais de informação. Próximo tópico, perímetros de segurança. Também está no nosso AVA e é questão de prova. Não confundam. Tem um detalhe de saber que são apenas 2 e cada um forma uma zona. Tá? Nessa zona são determinados certos policiais e atores para adentrarem. Então isso desaba lá na prova. Anota. Então, perímetro, primeiro, é o perímetro chamado interno. É o primeiro cordão de isolamento no ponto crítico. Não importa onde seja, você faz um cordão de isolamento. Ah, coronel, é redondinho? Não, depende do local. Aí você precisa realizar esse cordão de isolamento. Pode ficar um círculo, um quadrado, depende do local. Tá? Aí você deve isolar. É o primeiro imediato, né? Ele é extremamente necessário. Se não conseguir fazer o segundo, mas o primeiro tem que ter. Tá? Então esse cordão, ele circula o ponto crítico e lá dentro forma a zona chamada de estéreo. Então dentro desse cordão é a zona estéreo. Nela somente podem entrar os policiais previamente designados. Tá bom? Quem são? Negociador, time tático, sniper e talvez a equipe de inteligência para coletar uma informação ou outra rapidamente. E lá estará o perpetrador, né, o SEC, e os reféns ou vítimas. Quem deve patrulhar, né, esse cordão, manter esse isolamento? Policiais uniformizados, até em certas doutrinas está lá escrito policial mal encarado, para impedir a entrada de outras pessoas não designadas. Eu já passei na prática por isso e tive que reiterar ao policial que estava no isolamento: olha, não, ninguém entra aqui, nem o governador, nem o papa, nem o gerente da crise entra aqui, apenas negociadores e time tático. Por quê? Qualquer outra pessoa coloca em risco, né, o evento crítico e vai até atrapalhar o processo de negociação e atuação do time tático. São os elementos operacionais que devem estar ali dentro. Então, é de suma importância esse primeiro perímetro tático ou de segurança interno, que forma a zona estéreo. Ok? Bem explicadinho. O segundo, poxa, não é só um? Não. Além desse, você faz mais um cordão de isolamento, um segundo, né? Mais amplo,
E esse tem a finalidade de, fora dele, fora mesmo, né, deixar o público geral afastado. Né? Todo o público, curiosos, familiares, imprensa, até guarnições que não estão inseridas naquele evento crítico, quer passar por lá, quer tirar uma foto, quer olhar, não, fica fora, né, desse segundo cordão. E dentro desse segundo cordão até o primeiro, né, então entre os dois cordões, nós formamos a zona chamada de tampão. Nessa zona, então, para entrar nesse segundo cordão, ali entra os demais atores designados. Então lá é montado o posto de comando, é o local, a estrutura que acomoda o gerente da crise e toda a sua equipe para fazer a gestão daquele evento crítico. Né? Vai ter o trânsito de policiais, de apoio logístico, de assessoria. A imprensa de repente pode entrar, né, realmente designada para fazer uma entrevista, coletar alguma informação e depois sair. Né? Uma autoridade que chegue. Então essa é a zona tampão. Ok, senhores? Esse segundo cordão deve também ser patrulhado por policiais uniformizados, né? Usar estruturas disponíveis de cones, cavaletes, o que mais for adequado para ficar alerta e não deixar pessoas ingressarem ali sem a devida autorização. Então esses são os nossos dois perímetros de segurança, ou táticos, interno e externo, formam duas zonas. Quem deve ficar ali alerta fazendo esse trabalho vai ser missão paga aos primeiros interventores e os apoios que chegaram, né? E quem pode estar ali dentro, já deliberei aqui, falei a vocês. Não errem, tá? Não errem, prestem atenção, faz a leitura adequada do texto, vê se não tem ali algum equívoco. Próximo tópico, posto de comando. Acabei de citar que o posto de comando ele fica onde? Dentro da zona estéreo ou da zona tampão? Onde? Zona tampão. Tampão. Então, ele não fica lá dentro, né, do ponto crítico. Ele fica próximo, na zona tampão, próximo ao ponto crítico. Mas ele fica fora do primeiro cordão de isolamento. Tá? Ele fica entre o primeiro e o segundo. Né? É uma estrutura, um ônibus, um local adequado. E aqui tem o seu devido conceito, né? É o quartel-general de campo do gerente da crise. Tá? Imagina que vamos formar uma unidade ali, que ela vai ter a sua hierarquia, comandante, que é o gerente da crise, né? Os demais atores, e vai fazer o trabalho de gerenciamento. As funções deste posto de comando: colher informações, processar as informações, tomar as decisões e dar todo o apoio logístico e administrativo. Comunicação, alimentação, local para realizar as necessidades. Lembrem-se, uma crise ela pode ser solucionada em poucos minutos ou até em dias, em meses. Temos aí exemplos, salvo engano, está lá na apostila, de uma crise que durou meses. Tá? Então são as funções do posto de comando. Qual as necessidades? Né? Qual a necessidade de você instalar um posto de comando? Quando, né, a crise está perdurando no tempo, quando você tem vários atores, vários órgãos envolvidos e requer essa coordenação melhor. E aí se mostra necessário instalar o posto de comando. Se for uma crise pequena, algo rápido, nem é necessário. O gerente da crise vai estar ali, né, junto com os demais atores, fazendo a coordenação sem uma estrutura designada. Requisitos de um posto de comando. Então, um posto de comando deve ter uma boa comunicação via rádio, via telefone, via comunicação digital, sistema eletrônico de informações. Então, tem que ser provido isso. Tem que ter total segurança para não ter invasão, né, de pessoas não autorizadas. Tá? Não ser alvo de agressões, de, né, lesões, ter uma acomodação de infraestrutura adequada, aquela necessária, tá? Até mesmo uma sala para reunião, né, um local para você enxergar as informações, o quadro de informações, tá bom? Toda a estrutura necessária, banheiros e daí por diante.
deve ter uma proximidade do ponto crítico, facilitando o contato, né, a visualização, o andamento da ocorrência, ter fácil acesso, né, não ser difícil encontrar o posto de comando, tem que ser um local tranquilo para oportunizar ao gerente da crise e aos demais atores que estão coordenando esse trabalho de reflexão, de planejamento e, aliado a isso, o isolamento, né, que vai prover ali o silêncio necessário. Então, são requisitos de um posto de comando. E, por fim, nós temos a delimitação dos elementos que trabalham, né, subordinados numa hierarquia desse posto de comando, os elementos do gerenciamento de crise. Tá? Então, os elementos eles são divididos em elementos de comando, operacionais, de apoio ou assessoria. O que é isso, coronel? Os elementos de comando e operacionais, eles são chamados de elementos essenciais. Não erra, essenciais. Por quê? Se eu não tiver mais ninguém, eles são os principais para gerenciar uma crise com os componentes especialistas. Tá? Então, de comando é o gerente adjunto. Até a apostila, ela reforça ali alguns outros que são de apoio, assessoria, operacionais que estarão auxiliando o gerente da crise. Mas não confunda, o elemento de comando é quem decide, quem dá ordens. E quem faz isso é o gerente adjunto, seu substituto. Esse substituto, ele auxilia, fica encarregado muito de acompanhar os elementos de apoio, tá? De contato com a imprensa, de apoio logístico, de apoio administrativo, ele fica gerenciando. E se for necessário, substitui e assume o comando de todo o teatro de operações, né, o lugar do gerente. Os elementos operacionais são aqueles que vão estar trabalhando, empenhados lá no trato com o SEC, na solução da crise. Então, em doutrinas, a equipe de inteligência nem entra aí, né? Entra como uma assessoria, mas na apostila está lá o grupo de inteligência, porque está trabalhando, está ali bem próximo do grupo tático de negociadores, é essencial. Então, vamos enxergar para fins de prova e nessa nossa doutrina, que é a mais atual, o grupo de inteligência também inserido nos elementos operacionais. Então, são os negociadores, o grupo tático, incluindo aqui também o sniper, e o grupo de inteligência. E o apoio são aqueles que estarão ali dando todo o suporte para uma boa e adequada solução, andamento, gerenciamento do evento crítico. É um coordenador administrativo, coordenador logístico, é o apoio policial do serviço ordinário, são as unidades de resgate, são outros serviços públicos, SEROM, para poder desligar a energia e daí em diante. E, por fim, elementos de assessoria. Por vezes, o gerente da crise precisa ter apoio em assuntos específicos, sobre temas específicos. Ele ter ali o conhecimento, alguém que passe para ele os dados, né, tire dúvidas, ele consiga decidir com melhor veemência, né, com melhor qualidade. Então, esses elementos de assessoria podem ser elementos jurídicos, pessoas, né, de apoio jurídico, de apoio do contato com a imprensa e outros específicos, um engenheiro, um arquiteto, um psicólogo e daí por diante. Então, esses são os elementos operacionais de comando, apoio e assessoria, elementos do gerenciamento de crise. Os essenciais são esses dois, de comando e operacionais. Quem vai dar ordem e quem vai estar executando. É assunto demais, né? Mas estamos acabando. Então, finalizamos esse tópico, posto de comando, e vamos ao último, teatro de operações. Domingão, já assistiram um cineminha, comeram pipoca. Se não está assistindo hoje no domingo, vai assistir ao longo da semana. Tá? É um assunto bem simples, estamos revisando, trazendo exemplos, desmistificando algumas coisas e continuo à disposição para tirar qualquer dúvida lá no ABA. Ok? Por fim, o teatro de operações, que é toda essa estrutura montada, pode apresentar certas dificuldades. Elencamos aqui a dificuldade em manter o isolamento, em ter os equipamentos adequados, necessários,
em localizar autoridades que são solicitadas e é compreendido pelo negociador, pelo gerente da crise, que elas poderiam contribuir na solução do evento crítico, mas às vezes é difícil encontrar certas autoridades e elas chegarem até o local. Ingerências externas, né, de pessoas não qualificadas, de políticos, de autoridades, né, que interferem no trabalho. Falta, e é ligada à gerência externa, dessa certa autonomia a quem tem o conhecimento técnico, e a imprensa, que pode atrapalhar os trabalhos. O que nós pontuamos aqui para cada um? Manutenção do isolamento. A solução satisfatória de uma crise começa por um bom isolamento. Por isso, o estabelecimento e preservação dos perímetros interno e externo devem ser uma preocupação constante do gerente. É comum que as pessoas, a imprensa, familiares, tentem romper a qualquer vacilo o perímetro. E isso certamente, fatalmente, vai ocasionar um problema terrível, seja no gerenciamento da crise ou na solução. Na nossa próxima aula, do último módulo, que vamos debater sobre primeira intervenção, veremos alguns vídeos, ou baixem e assistam, tá? Vídeos que foram de situações reais, onde não teve um bom isolamento, ou o isolamento foi rompido e criou um transtorno na solução da crise. Tá? Então, a manutenção do isolamento, tanto pelo gerente quanto pelos policiais que estão ali, deve ser algo prioritário. É importante conhecer isso. É o nosso futuro sargento e a nossa futura sargento. Equipamentos. Alguns equipamentos eles são de uso comum, né? Eles são básicos, outros são específicos para um indivíduo ou para um grupo. É um colete, é um armamento, é um escudo, é um material não letal. Tá? Então nós precisamos de equipamentos específicos para crises. O Estado deve investir, são materiais por vezes de extremo valor, como um robô para verificar um artefato explosivo, por exemplo, como um fuzil do sniper, como escudo e materiais de menor potencial ofensivo. Os IMPOs são muito caros, né? O valor muito elevado. Mas o Estado necessita investir, necessita comprar, pode ser que não seja utilizado por um longo período de tempo, né? E isso é bom. Quando não ocorrem ocorrências de crise, isso é muito bom. Mas se acontecer, eu devo estar, enquanto instituição, preparado para dar resposta, com profissionais qualificados, bem treinados, constantemente e com os materiais necessários para bem atender aquela situação. Localizar autoridades, já falei, né, expliquei bem. As ocorrências, elas não têm hora para acontecer, nem local, são imprevisíveis, pode ser de manhã, de tarde, de noite, madrugada, e às vezes eu verifico, entendo que é interessante chamar uma autoridade, mas pode ser que não encontre-a, e isso vai demandar maior tempo na conclusão da ocorrência, mais negociação, mais desgaste, mais incerteza, né? E tudo vai ter que ser novamente negociado ali para buscar uma solução. Ingerências externas. Devido a crises serem algo ali de grande visibilidade, né? Pessoas enxergam como oportunismo, tá? E até por ignorância, por não saber a grande responsabilidade que é estar à frente de uma crise, elas causam ingerências externas. Tá? Elas vão de encontro ao que é técnico, ao que está nos manuais, nos livros, o que vem sendo estudado há muito tempo e já está solidificado. Falta de autonomia, né? Apesar de ser o órgão mais qualificado, né, que é a polícia, para tomar providências, gerenciar uma crise e dar a melhor solução, por vezes nós enxergamos um conflito em ordens, né, de pessoas que não são qualificadas, até mesmo de dentro da própria corporação. Isso acontece, né, a questão dos egos, né, a hierarquia passando por cima do conhecimento técnico, e isso do profissional mais moderno ao mais antigo da corporação, da instituição, deve compreender que conhecimento é prioritário. E por fim, a imprensa.
Cabe ao gerente da crise disponibilizar as informações necessárias à imprensa através do porta-voz, com indicação de um local adequado, para as suas atividades e em perfeita segurança. Então a imprensa não pode, estar ali do lado do policial que está negociando, não pode entrar no perímetro que não foi delimitado e provido de segurança para aquele profissional. Eu tenho sim, enquanto gerente da crise, que levar informações, porque se não levar informações à imprensa, a imprensa vai criar informações e podem ser inverídicas, prejudicar o nosso trabalho, criar uma péssima imagem, tá? Então eu tenho que saber que eu tenho que atender a imprensa, todavia eu vou delimitar, eu vou guiar onde, como e quando fazer isso, ok? Então são dificuldades enfrentadas no teatro de operações. Desta forma finalizamos o nosso terceiro módulo. Quero até aqui mostrar no slide o que nós falamos agora. As alternativas táticas são essas 4. Temos aqui o negociador, temos os ímpios, o policial atirador de precisão, com tiro de comprometimento, e o time tático fazendo adentramento. Percebam que todas as alternativas elas trabalham em conjunto e qualquer uma delas pode dar solução ao evento crítico. Os elementos de informação, está aqui o CROA como mnemônico, para vocês não esquecerem. Eu posso coletar informações de diversas formas, com as pessoas capturadas que foram liberadas, os negociadores, o atirador policial, documentos, a mídia, a investigação. Então tudo é bem-vindo. O teatro de operações é todo esse cenário onde ocorre o incidente crítico e nós devemos ter um local bem instituído, ter um bom controle de movimentação, e isso é feito devido aos perímetros de segurança, e aos regramentos de quem pode entrar e onde entrar. E aqui temos os perímetros internos e externos que formam as zonas estéreo, está até errado aqui eu acho, é um L, e tática. Vejam aqui a organização de uma crise. Imagine uma crise acontecendo, o cidadão observou, chega a polícia, chegam várias guarnições, a população começa a aglomerar e cria-se uma confusão em geral. Isso não pode acontecer, Isso aqui é devido à falta de isolamento, o conflito de autoridades. O correto houve uma crise, guarnição chegou, provém o primeiro isolamento, perímetro interno. Posteriormente, com maior reforço, já cria-se o segundo cordão de isolamento, perímetro externo. Então aqui dentro é a zona estéreo, somente policiais designados, operacionais. Aqui, entre esse segundo cordão e o primeiro, é a zona tampão, tá? Aqui fica o posto de comando. Ficam os demais atores que podem adentrar nesse perímetro, que vai ajudar o gerenciamento da crise. E fora do cordão, todos os demais, policiais curiosos, população, familiares, imprensa e assim sucessivamente. Tá? Aqui melhor desenhado, é o ponto crítico, o tracejado é o cordão perímetro interno, formando a zona estéreo, o segundo cordão, o externo, que forma aqui dentro a zona tampão, esse terceiro é só para demonstrar que é onde fica todo mundo mais, todos os demais todas as pessoas que não têm nada a ver com o evento crítico, imprensa, curiosos, daí por diante, tá? Essa terceira linha aqui. Vejam algumas fotos, a importância de perímetro tático que deveria ser feito, olha só, e fica essa bagunça de gente. Aqui outra foto, não tem a delimitação dos perímetros e torna uma bagunça, cria uma dificuldade para o trabalho da polícia. Aqui mostrando novamente bonitinho, todo mundo que é de apoio, emergência, gerente, grupo tático, que aqui serão os chefes, digamos assim, o chefe do grupo de negociação, o chefe do grupo de inteligência, tá? Eles estarão aqui fora auxiliando o gerente. Os elementos do gerenciamento de crises, comando, operacionais, apoio e assessoria, formando uma hierarquia, vai criar uma estrutura ali no ambiente que está em andamento, o ambiente da crise,
Então, aquela estrutura temporária até a solução da crise, onde o gerente é o comandante. E aqui você vê cada um. Então, o gerente é quem vai estar com os seus representantes, ouvindo e dando as ordens. Ele tem pressão de todo mundo, né? Seja do público lá interno que está operando e do público externo, políticos, comandantes. Então, é muita pressão, tem que ser uma pessoa que consegue fazer um planejamento rápido, consegue decidir bem, consegue ter uma tranquilidade para dar a melhor solução, melhores ordens no evento crítico. Aqui um modelo de organograma que pode ser montado, é só um exemplo. A equipe de negociação, né, que vai estar ali ele debatendo com os demais policiais, com o gerente da crise e diretamente com o SEC. O grupo tático é que faz uso da segunda alternativa tática e da última, né, junto com o atirador policial de precisão, que estará em locais adequados, fazendo o processo de verificação, né, coletar informações, prover segurança e realizar o disparo se for dada a ordem. Então, tudo isso aqui foi o que trabalhamos hoje, mostrando algumas fotos e imagens. E desta forma eu agradeço a atenção, né, nesse tempo que estivemos juntos. Mais um módulo concluído no domingão. Estou em plena disposição para ajudá-los. Até a próxima, forte abraço!